Olá, querido amigo, estimado irmão, estamos voltando aqui para o quinto tópico, finalizando a nossa lição, o alimento para a reflexão agora, o quinto tópico. Vimos a história de Davi, as suas condutas pecaminosas, mas ele se voltou para Deus. E como nós podemos saber que Deus aceita o arrependimento? A palavra do Senhor nos garante que Deus perdoa os nossos pecados por causa das suas promessas, né? É a promessa de Deus, querido irmão. Deus, Ele quer nos perdoar. É promessa de Deus, Ele deixou registrada que se nós nos voltarmos para Ele, haverá perdão pela sua graça, pela sua misericórdia. O texto, Salmos 51, 16, 17, diz assim: Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. A um coração quebrantado, um coração arrependido verdadeiramente, Deus perdoará. Então, é pela sua graça, é pelas promessas de Deus que nós sabemos que Ele verdadeiramente nos perdoa se tivermos o verdadeiro arrependimento, né? Porque quando nós temos o verdadeiro arrependimento, então a nossa vida muda. Deus conhece os corações, Deus sabe realmente o que se passa em cada coração, né? Para um falso arrependimento não há perdão, mas para um verdadeiro arrependimento, para uma verdadeira tristeza pelo pecado, porque o pecado é tristeza por estarmos ferindo o coração de Deus, né? O pecado é a tristeza pelo arrependimento, uma verdadeira tristeza, né? Então, o verdadeiro arrependimento, ele causa uma mudança de vida, né? Uma mudança de mentalidade, uma mudança na vida da pessoa. Há uma verdadeira conversão. Esse é o verdadeiro arrependimento. Então, nós sabemos que Deus nos perdoa por causa das suas promessas, né? Que se cumpriram na vida de todos os homens que creram nele, nas palavras aos patriarcas, nas palavras agora ao salmista e também nos alcançando nos dias atuais. A palavra do Senhor, a promessa que se nós o buscarmos, nos voltarmos para Ele e tivermos uma verdadeira conversão, realmente haverá perdão. E Davi disse assim: Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Confessarei, disse eu ao Senhor, as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então Davi reconheceu que Deus havia perdoado, havia poupado a sua vida, né? Embora as consequências ele deveria sofrer. Mas Davi não desanimou, ele creu nas promessas da palavra de Deus, que o seu pecado era perdoado pelo Senhor. Davi não caiu em desespero, nem abandonou a luta. Nas promessas de Deus, aos pecadores arrependidos, viu a evidência de perdão e aceitação. Então, nas promessas de Deus, ele viu a evidência do seu perdão e da sua aceitação. A pergunta B: como o arrependimento de Davi pode nos encorajar hoje? Muitas pessoas podem ter tido uma conduta de vida no pecado, nós podemos estar sempre caindo, mas nós podemos nos encorajar e seguir o exemplo de Davi. Muitas pessoas acham que porque já pecaram muito, né, já foram muito longe, Deus não pode perdoá-las. Deus pode perdoar, querido amigo, querido irmão, qualquer pecado. Não permita-se pensar que você já foi tão longe. Deus ainda está te dando a oportunidade. A porta da graça ainda está aberta, né? Satanás coloca em nossas mentes que Deus não adianta mais pedir perdão porque Deus não vai te ouvir. Mas eu quero te dizer que pela palavra de Deus, ele ainda diz que hoje a porta da graça está aberta, né? Então nós devemos nos encorajar. Não importa qual foi o nosso pecado, se nós achamos que estamos tão longe, Deus vai muito longe, vai além do que você possa imaginar para te buscar. É preciso querer, né? Eu quero que Deus me perdoe, eu quero mudar de vida, então Deus pode agir quando nós deixamos que Ele age em nossa vida, né? Isaías 55, verso 7. Deixe o ímpio o seu mau caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele e torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Essa aqui é a promessa bíblica, essa aqui é a promessa do Senhor, que se nós abandonarmos o mau caminho, Ele é fiel e justo, Ele é grandioso em nos perdoar, mudar a nossa vida, mudar a nossa história. 1 João 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo
para nos perdoar os pecados e purificar-nos de toda a injustiça.